O mundo não era mais o que costumava ser. A pandemia que devastou o planeta não foi apenas uma doença comum. Chamavam-na de a névoa, uma praga misteriosa que se espalhava rapidamente pelo ar, matando milhões em semanas. No início, as pessoas pensaram que era um vírus, algo tratável. Mas logo ficou claro que havia algo mais sinistro envolvido. Quando a névoa se instalava sobre uma cidade, ela não apenas causava febre e tosse. As vítimas começavam a ouvir vozes, sussurros vindos de algum lugar além da compreensão humana. Em seus estágios finais, as pessoas desapareciam, simplesmente sumiam sem deixar vestígios. Cidades inteiras foram abandonadas, as ruas vazias, os edifícios desmoronando lentamente. O mundo entrou em colapso e o caos reinou. Em 2036, apenas pequenas comunidades sobreviviam, espalhadas em lugares remotos, tentando evitar as áreas tomadas pela névoa. Helena, uma das poucas sobreviventes, vivia em uma dessas comunidades. Isolada em uma base militar abandonada, ela e um grupo de outros sobreviventes tentavam reconstruir suas vidas, vivendo em constante medo de que a névoa os alcançasse. Uma noite, enquanto todos dormiam, o alarme da base soou. A névoa estava se aproximando. Eles tinham aprendido a reconhecer os sinais. Uma fina camada de vapor no horizonte, o cheiro de podridão no ar e, acima de tudo, os sussurros. Aqueles que ouviam os sussurros por tempo demais não sobreviviam. Helena e os outros correram para dentro do abrigo subterrâneo, selando a entrada. Lá embaixo, em total escuridão, eles podiam ouvir o vento uivando lá fora, misturado com o som de vozes, como se milhares de pessoas estivessem chorando e gritando ao mesmo tempo. Mas não eram pessoas, não mais. Os que foram levados pela névoa nunca morriam realmente. Algo os mantinha vivos, presos entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Dentro do abrigo, o grupo tentou se acalmar, mas algo estava errado. Helena percebeu que havia uma sensação de opressão no ar, como se a escuridão estivesse viva. As luzes começaram a piscar, e de repente, o rádio, que estava mudo há meses, ligou sozinho. Uma estática intensa tomou conta do local, seguida por uma voz baixa e arrastada. "Vocês estão aqui." Os olhos de todos se arregalaram. Aquela voz não era humana, não era ninguém da base. E então, o som se transformou em gritos, gritos desesperados de pessoas que haviam sido levadas pela névoa. "Nos ajudem. Não podemos escapar. Eles estão aqui. Estão vindo para vocês." O pânico tomou conta. Um dos sobreviventes, Tom, correu em direção à porta, gritando que precisava sair, que não aguentava mais. Antes que alguém pudesse detê-lo, ele abriu a porta e saiu correndo para a escuridão. Um segundo depois, ouviram seu grito abafado pelo silêncio da névoa. Ele havia sido levado. Dentro do abrigo, a temperatura caiu drasticamente e os sussurros começaram a ficar mais altos, ecoando nas paredes. Helena sabia que, se não fizessem algo, todos seriam levados. Ela se aproximou de David, o líder do grupo, e perguntou sobre a história da base. Ele hesitou, mas confessou que, durante os estágios iniciais da pandemia, a base havia sido usada para experimentos com os infectados. Cientistas tentaram entender o que a névoa realmente era, mas falharam. Algo foi liberado, algo que não era humano. "É isso", disse Helena. "Não podemos lutar contra isso. Não é natural. Nós somos os próximos." Enquanto os sussurros aumentavam, Helena teve uma ideia desesperada. Eles precisavam selar a entrada principal com concreto e bloquear todas as saídas. Se conseguissem manter a névoa lá fora, talvez tivessem uma chance. Mas enquanto trabalhavam, ouviram mais uma vez o som de passos pesados, seguidos de uma batida na porta. Uma voz conhecida, a de Tom, chamou do lado de fora. "Por favor, me deixem entrar. Está frio aqui fora. Eles me pegaram.
Mas eu consegui escapar. Helena olhou para David e os outros em dúvida. Ela sabia que não podiam confiar na voz, mas o medo do desconhecido era paralisante. A batida continuou, mais forte, mais desesperada, e então as luzes se apagaram por completo, e os sussurros preencheram o abrigo, cada vez mais altos, como se as paredes estivessem se fechando ao redor deles. Na escuridão, Helena sentiu algo gelado tocar seu ombro, e uma voz familiar sussurrou em seu ouvido: "Você não pode escapar." O abrigo foi invadido pela névoa e, um a um, eles foram levados. Os sobreviventes desapareceram como tantos outros antes deles, suas vozes agora se juntando aos sussurros eternos que assombravam as terras devastadas. A névoa não era apenas uma doença, era algo muito pior. Uma força que levava as almas para um destino desconhecido, de onde ninguém jamais retornava. E o mundo continuava a ruir, silencioso, à medida que a névoa se espalhava, engolindo o que restava da humanidade. Curta o vídeo e siga o canal para mais histórias.